Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Quero dizer da minha alegria de retornar a esta casa de oração, a casa de José Xavier. Como disse o Espírito Batuíra em uma prece: Senhor, esta é a casa que nos destes por tua bênção. Fazei com que encontremos dentro dela não somente paredes de cal e de pedra, mas acima de tudo, o seu próprio coração pulsando em forma de um lar com muito amor. Nós sabemos que é um lar que acolhe, um lar que abraça, um lar que ampara. Quantas lágrimas nesta casa já foram enxugadas? Quanto desespero aqui já foi acalmado? Quantos suicídios aqui já foram evitados? Então que o Mestre amorável de nossas vidas abençoe grandemente essa casa de oração. Abençoe a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares que não quiseram ou não puderam estar aqui conosco, e nos ampare no seu amor. Peço iluminação aos anjos do Senhor, para que possamos transmitir algumas palavras, as palavras desse caçula espírita. A exposição desta noite vem nesta linha, na linha do consolo, da esperança, do esclarecimento, quando o Mestre Jesus vem nos dizer: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados, porque é deles o reino dos céus. Andava Jesus por toda a Galileia, pregando o reino de Deus e curando os enfermos, os atormentados, os lunáticos, os leprosos, os paralíticos, os cegos. E aquele povo acreditava que o Messias havia vindo aqui à terra para implantar neste planeta o reino de Deus. Libertar aquele povo do jugo romano, curar todas as doenças e viverem felizes para sempre. Mas o Cristo, consciente da tua missão e conhecendo a evolução espiritual daquelas criaturas, deixa claro que o reino de Deus não é deste mundo. E que a cura definitiva não é a do corpo físico, mas do espírito. As Escrituras vêm chamar a Terra, o nosso planeta, de vale de lágrimas. Desde que esse planeta foi criado, as criaturas que aqui aportam passam por dores, por aflições. É típico deste planeta, do mundo de provas, de expiações. Kai Bar-Schutel vem nos dizer no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que hoje, amanhã ou depois, a dor não deixará de nos visitar. E ela visitará tanto a casa do pobre, quanto o palácio do rico. E ele diz ainda, que o homem vem ao mundo com um grito, com um choro, e com um gemido, dá o seu último suspiro. Então a pergunta que fica é: por que sofremos? Por que passamos por aflições neste planeta? A doutrina espírita nos diz, no capítulo 5º do Evangelho, que sofremos por equívocos que nós cometemos nesta ou em outras vidas. E os estudos também indicam que a grande maioria do sofrimento decorrente da nossa vida é de nossa própria imaturidade. O resto é por resgate.
Mas o que seriam então essas atitudes imaturas que nos trazem sofrimento, que poderiam ser evitadas? Tem uma infinidade delas. Compulsão para compras, por exemplo. Descontrole financeiro. Muitas vezes nós gastamos o dinheiro que nós não temos para comprar coisas de que nós não precisamos e muitas vezes para impressionar pessoas de que nós não gostamos. Ah, aquela bolsa maravilhosa em promoção no shopping, preciso comprá-la para combinar com aquele par de sapatos que eu tenho em casa. Às vezes nós temos mais de uma dúzia abarrotando o armário. Abrimos o guarda-roupa e começamos a folhear os cabides, que estão apinhocados de peças, e aí reclamamos, não tenho roupa para sair. E aí nós ganhamos 1.000, gastamos 3.000, Aristeu, mas é no cartão em 10 pagamentos. Vamos para a inadimplência, vamos para o Serasa, sofrimento por nossa imaturidade. Se nós bebemos bastante, da número 1 a 51. Aí vem uma cirrose. Se comemos a pele do frango, a gordura da picanha, da costela, vem a obesidade, vem a aterosclerose, ou diabetes. São as famosas dores auxílio, tão bem colocadas no livro Ação e Reação. São aflições de nossa imaturidade. Outra fonte de aflição das criaturas, expectativas. Expectativas, na sua maioria, são atrativos para a decepção. Porque nós queremos e esperamos que as coisas aconteçam à nossa maneira. Que o nosso time seja campeão. E aí ele perde e nós sofremos. Quantos fazem promessa, vão até o estádio com o terço na mão, fazem de joelhos uma penitência, como se o Deus do time adversário não fosse o mesmo Deus que o nosso. E aí ele perde o título e nós sofremos. Colocamos expectativas nos nossos filhos, que eles cresçam, sejam magistrados, médicos, engenheiros, pessoas bem-sucedidas. E aí eles decidem fazer bijuterias num tapetinho, numa calçada qualquer. E nós sofremos. E nos relacionamentos? Quando nós encontramos uma pessoa que nos chama a atenção, qual é a primeira coisa que nós observamos? A beleza física, claro. E se essa pessoa se simpatiza conosco, nós já projetamos ao nosso lado, na nossa vida, e aí nós entregamos o nosso coração. Nós não verificamos o caráter, a estrutura moral, os vícios, as manias, investimos tudo na relação. E aí, com o passar do tempo, muitos chegam até a se casar. E começa a se decepcionar. Também a aflição por imaturidade. Como diz Divaldo Franco, ame-se primeiro. Nós devemos nos amar primeiro. E aí nós vamos estar prontos para amar o outro. Ninguém muda ninguém, nem antes e nem depois. Nós devemos aceitar a criatura ao nosso lado para caminhar conosco do jeito que ela é. E ela também tem que aceitar do jeito que nós somos. Então, muitos relacionamentos causam grande sofrimento. Porque nós colocamos expectativas naquela pessoa e ela não atende a nossa expectativa. Tem uma história, falando em beleza física, de duas amigas conversando. E ela disse para a outra, mas minha amiga, você está com um semblante de preocupação, está tão triste. O que está acontecendo? E ela disse, olha, você conhece meu filho? Ele é um rapaz bonito, jovem, inteligentíssimo.
Mas ele está namorando uma moça que é um manequim de passarela. É loira, olhos azuis, uma beleza estonteante. Ela disse, mas puxa, você está reclamando? Você vai ter netos maravilhosos. E aí ela disse, olha, tem um problema, quando ela abre a boca, ela só sabe falar 3 palavras. Pô, tá ligado, ou tipo isso, tipo aquilo. Então, precisamos ter esse cuidado, né? Que beleza física, nós temos que olhar a beleza interior. Para não trazer decepção. São as expectativas que nós colocamos que não são atendidas. Então isso nos traz em sofrimento que vem da nossa imaturidade. Um outro exemplo, se eu vou a uma festa, ingiro bebida alcoólica, no final da noite volto com o meu carro dirigindo, infringindo leis de trânsito em alta velocidade, perco o controle do veículo, capoto, vou parar numa UTI e fico numa cadeira de roda tetraplégico. Aflição por imaturidade e até por irresponsabilidade. Agora, uma outra pessoa vai na mesma festa, toma água mineral, refrigerante, não bebe nada de álcool. No retorno, ele vem na via pública, dentro dos limites de trânsito, dirigindo corretamente. Aí este maluco que bebeu, capota o carro, bate de frente com o seu veículo. E ele vai parar na mesma UTI. E às vezes fica tetraplégico numa cadeira de rodas. Ou numa cama. Aí já não é mais imaturidade. Só pode ser resgate. Só pode ter origem em outras vidas esse sofrimento. Ou seja, são os eventos que nós nada podemos fazer para evitar. E aí essa quitação, esse resgate perante nós mesmos para com a divindade, ocorre através da reencarnação. Mas, para quem não crê na reencarnação, vamos analisar os atributos de Deus. Nós sabemos que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e é soberanamente justo e bom. Vamos ficar apenas com esse último. Deus é soberanamente justo e bom. Se Ele é justo e bom, como é que nós podemos explicar um nascer imperfeitos e outros estropiados? Às vezes com membros defeituosos ou sem membros, com idiotias. Deus não é justo e bom? Por que uns vivem 90, 100 anos e outros morrem na tenra idade e só conheceram sofrimento nesse período? Deus não é justo e bom? E aí, como diz o Evangelho no capítulo 5, porque uns nascem em berço de ouro e outros na mais profunda miséria. Será que Deus errou? Será que Ele falhou com estes seus filhos? Não. Deus é soberanamente justo e bom. E estes infortúnios têm suas raízes em vidas passadas. Nós, espíritos imortais, em algum momento, infringimos as leis de Deus. Daí a necessidade da reencarnação. Para reparação. Aí a justiça divina se estabelece. E Jesus disse claramente, nós temos muitos exemplos nas Escrituras. Naquele diálogo com Nicodemos, ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, disse o Cristo. Estamos dizendo isso sobre reencarnação porque não tem cabimento uma criatura viver 70, 80 anos na luxúria, no mundanismo, na ganância, lesando aos seus irmãos em benefício próprio. Aí a idade chega, com ela vêm as doenças da idade, começa a se arrepender do que fez de errado, procura uma religião qualquer, faz a sua conversão, até se batiza. Está tudo certo? Está salvo? Não, não está.
A simples conversão ou até um batismo em qualquer que seja a religião não nos trará salvação. Mesmo que essa criatura passe a se comportar com um homem de bem a partir deste evento. O arrependimento é o primeiro passo. Mas o sofrimento que ele causou aos seus semelhantes tem que ser reparado. Ou nesta vida, mas com 80 anos às vezes não dá mais tempo, ou em outras vidas. Então, se um filho nasce com enfermidades congênitas, com idiotias, dependente totalmente dos pais, dos irmãos, da sociedade, isto é resgate. É uma duríssima prova para o espírito. Então, quando nós não entendemos os motivos dessas ocorrências em nossa vida, muitas vezes nós nos revoltamos e dissemos: Deus, por que comigo? Tudo acontece comigo, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém e sofro tanto com a minha família, com os meus filhos. Essa revolta nós sabemos que é por causa do nosso véu do esquecimento. Nós não lembramos dos compromissos que nós assumimos na erraticidade para reencarnar. E se nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, está tudo certo. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Então, quando morre o marido ou a esposa, nós falamos que ficamos viúvos. Quando morrem os pais, ficamos órfãos. Mas quando morre um filho, uma filha querida, isso não tem nome. Tamanha é a dor. Tamanha é a dor. É o maior sofrimento que uma criatura humana pode passar. A perda de um filho amado. Só quem passou por isso pode avaliar o que eu estou dizendo. Então, pela nossa ignorância nesses momentos, a nossa ignorância espiritual, o esclarecimento, nós nos questionamos e dizemos: por que que Deus faz com que amemos tanto uma criatura e depois as leva de nós? Nós julgamos a justiça de Deus pela nossa justiça. A justiça dos homens, nos comparamos com os vizinhos, com os amigos, que levam a vida tranquila e serena. Nestes momentos, meus queridos irmãos e irmãs, Deus está nos convidando a entender o amor. Mas é o amor que transcende essa vida, que é muito além do amor de encarnado que nós conhecemos. Muito além. Então, quando Cristo veio nos dizer, bem-aventurados os aflitos, Ele está querendo nos dizer, felizes os resignados que passam pelo sofrimento sem perder a fé. Sem perder a fé. Porque é através da dor, é através do sofrimento, que nós nos aproximamos de Deus. Nós nos modificamos, nós nos tornamos pessoas melhores e nós evoluímos. Nós ficamos mais leves porque nós estamos mais próximos do Criador. E é por isso que muitas pessoas dizem que espírita gosta de sofrer. Que espírita não chora em velório, que espírita venera dor. Isto não é verdade, meus irmãos. Não é verdade. Quando o Espiritismo chama a dor de amiga dor, ou diz que a dor é o remédio, é porque através dela nós aprendemos mais e melhor. Pelo amor nós relaxamos. Acreditamos que nada acontece conosco. Essa vida é tão boa, não é? Mas a gente está vindo para a casa de oração, os amigos dizem, ei, reza lá por mim, não é? Porque ele está tranquilo, está feliz. Então, pelo amor, poucos vêm aqui. Mas pela dor, a maioria que chega a essa casa espírita vem pela dor. Olha um exemplo. Uma mãe vive dizendo ao seu filho, filho, não corre com essa bicicleta, que você vai cair e se machucar. Ela está o ensinando pelo amor. Ela ama seu filho.
Mas correr de bicicleta é uma delícia e ele não se incomoda com isso. Um dia ele vai cair, quebrar um braço ou uma perna, vai ter que engessar, vai doer muito. Aí ele aprende pela dor. E assim somos nós também. Então, meus irmãos queridos, todo sinal de dor, de sofrimento na nossa vida, seja ela física, a dor psicológica, a dor moral. O que é uma dor moral? O remorso, por exemplo. É sempre um alerta, um sinal de alguma coisa não vai bem. É um aviso para nós. E sem a dor nós morreríamos, nós íamos desencarnar sem saber do quê. Então ela é a dor amiga. Violet Shine tem uma frase maravilhosa que eu gosto muito, que ela nos diz assim: nós precisamos aprender com a dor quando o amor não foi capaz de nos ensinar. Então, estar encarnado neste mundo, meus irmãos, é estar numa temporada de provas, de testes, é o Enem das nossas vidas. Que para alguns vai durar momentos, dias, e já vão embora. Para outros, várias décadas, 90, 100 anos. A nossa situação definitiva, luminosa, não é a de encarnado. Não é a de encarnado, não é desta vida. E se nós não olharmos, enquanto encarnados, a ótica espiritual, que é o que nos espera, a vida do espírito, da imortalidade, as coisas ficam muito sombrias. Quem disse isso foi Haroldo Dutra, num seminário em Rio Preto. E ele nos dá alguns exemplos. E ele diz assim: todos que nós amamos vão morrer. Todas as pessoas que você ama, você vai perder. Não é sombrio, mas é verdadeiro. Tudo que você tem, você vai ter que entregar. Isso inclui marido, esposa, filhos, aquela casa com piscina, aquele carro importado. Até o alfinete vai ser confiscado pela alfândega do além. Richard Simonetti que disse essa frase aqui um dia num seminário. Até o alfinete vai ser confiscado. Não importa o quanto você é belo, bombado de academia, ou você é maravilhosa, aquele manequim de passarela. É por pouco tempo. Todos nós temos um prazo de validade. Isso não é tudo sombrio demais? Mas é verdadeiro. É que nós nem queremos ouvir falar. Deus me livre falar em morte, em perda de ente querido, vamos bater na madeira. E a falência? Você está doido? Vamos mudar de assunto. E ficar velho então? Bate aquele desespero. Então se nós não olharmos essa vida com a ótica espiritual, que é a vida definitiva do espírito, fica muito sombrio. E é por isso que a sociedade atual é mais deprimida. Por quê? Porque ela é mais materialista. Nós queremos viver tudo aqui e agora. E a todo momento nós nos deparamos com criaturas em desespero na casa espírita. Porque perderam um ente querido. Porque foram à falência. Porque terminaram uma relação afetiva. Então nós podemos agora ver do outro lado, da ótica espiritual à ótica luminosa, enquanto encarnados. Tudo que nós temos não é nosso, foi nos emprestado por um tempo. Somos apenas administradores do que temos, nós vamos embora, outros continuam administrando o que nós temos. Parece que Silvio Santos colocou essa frase. Você não perde ninguém. Nós temos aquele hábito de falar, perdi meu filho, perdi minha esposa, perdi meus pais. Você, eu, nós não perdemos ninguém. Não existe separação entre as pessoas, entre as criaturas que se amam.
É que nós estamos tão encarnados que nós nem percebemos isso. Nós não percebemos. Será que aqui nenhum instante, às vezes nós estamos sozinhos em casa, nós sentimos o perfume, aquele cachemiro buquê da mamãe que ela usava, ou da vovó? São eles que estão conosco. Ou a gente ouve um chamado da mamãe, ou de um filhinho amado, e a gente fala, puxa vida, são eles que estão conosco. Aqueles que se amam, jamais se separam. Eles continuam conosco, até o reencontro da grande família espiritual do outro lado da vida. Apenas estão em um outro tipo de matéria, que é uma matéria quinta essenciada. Mas continuam conosco, ao nosso lado, nos intuindo, nos abraçando, nos aconselhando, nos acalmando o coração. Então, bem-aventurados os aflitos, Jesus está nos falando das coisas do reino de Deus. Da grande morada definitiva da família espiritual. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vem nos dizer que ninguém conquista algo sem se esforçar. Ninguém. E ele diz ainda que ninguém resgata débitos sem sofrimento. Nós podemos minimizar o nosso débito através do quê? Do bem que nós fizermos aos nossos irmãos. Aí o nosso débito pode ser diminuído. Mas ninguém resgata débito sem sofrimento. Então, enquanto a criatura não assumir a consciência da própria responsabilidade, vai ficar no mundo como um ser irracional, arrumando problema para a sua cabeça. Porque nós temos o hábito de ficar tomando remedinho para dor de cabeça, para dor na coluna, vir à casa espírita tomar passe 2 vezes por semana. Sendo que o correto seria verificar, puxa, onde é que eu estou errando? Por que é que eu estou sofrendo? E mudar, tratar o mal pela raiz. Não ficar tomando remedinho para dor de cabeça que ela vai voltar. Ou ficar tomando passe toda semana e aí volta para a porta larga, que o sofrimento vai voltar. Por isso a dúvida quanto ao futuro, quanto à vida do espírito, leva o homem a procurar a sua felicidade aqui agora nesta vida. E não tendo esse esclarecimento da vida do espírito, que todos nós haveremos de nos reencontrar, a pessoa sofre. E aí nós vamos ver lá no Velho Testamento, aquele Deus severo, aquele Deus punitivo, né? Quando eu era criança, minha mãe dizia, olha, não fala essa bobagem que Deus castiga. Então a gente cresce ouvindo que Deus é carrasco. Meus queridos irmãos, a lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educativa. Ele nos ama. Qual o pai que dá uma pedra a um filho que lhe pede um pedaço de pão? Então, se nós passamos por aflições, Deus não está nos punindo. Ele está nos educando para que não façamos o mal novamente. Isto é reforma íntima. Isto é evolução. Então, todos os nossos males, todos os momentos de dificuldade na nossa vida têm uma causa. E se Deus é justo, a causa das nossas dores também é justa. Também é justa. Nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. Antes de nós sermos espíritas, nós somos de outras religiões. Esses dias eu discuti com um amigo da minha casa espírita, da nossa casa espírita, que ele estava falando mal de uma outra religião. Eu disse, você foi dessa religião? Eu? Sim, o espiritismo tem 160 anos. As outras religiões são milenares. Aí ele ficou quieto. Mas antes de nós sermos espíritas, quando a vida nos fazia sofrer, a gente colocava a culpa em quem? Estou perturbado, é coisa de quem? Do diabo, do demônio. E agora que nós somos espíritas, a culpa é de quem? Do obsessor.
Mudou alguma coisa? Não. Continua do mesmo jeito. Que espíritas somos nós? Quando nós vamos assumir as nossas atitudes? Então, todo sofrimento tem um ciclo, tem começo, meio e fim. E cada ciclo de dor, de sofrimento, ele vai terminar com resgate. Mas como eu disse lá no início, que as maiores causas do sofrimento são de equívocos desta vida. O ciclo de dor, de sofrimento vai se encerrar quando nós assumirmos um aprendizado deste sofrimento. Eu vou dar um exemplo. O empregado, ele é relapso, ele é questionador, é indisciplinado. Aí era demitido, vai sofrer muito a sua família também. Enquanto ele não mudar de comportamento, todos os empregos que ele conseguir vão lhe trazer sofrimento. Todos. Quando ele assumir o comportamento equivocado e mudar, aí o ciclo de dor vai se encerrar. Vai ficar na empresa, no próximo emprego até aposentar. Se os nossos presidentes aí deixarem, né? Que hoje em dia até isso está difícil. Mas infelizmente nós sabemos quando o sofrimento nos atinge, para onde que a gente vai? Corremos para uma casa de oração. O que a gente vem fazer aqui? A gente vem pedir para Deus nos livrar do sofrimento. A gente faz isso. Só que o correto seria vir aqui à casa de oração e pedir: Senhor, ilumine a minha consciência. Onde é que eu estou errando? Esse sofrimento todo, de onde que está vindo? Me ampare, me ajude, me dê coragem, para que eu me modifique, para que eu me ilumine para enfrentar as dificuldades. Mas não, a gente corre para cá para pedir para Deus livrar do sofrimento. E muitas vezes não, Deus não esquece da gente. Ele nos livra do sofrimento, mesmo que seja um pedido, até uma chantagem. Se você fizer isso, Senhor, eu faço aquilo. Não é? E aí a gente vai para onde? Vai para a porta larga novamente. Então o ciclo de dor não vai se fechar nunca. E olha que Jesus foi tão claro quando ele nos disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Cristo prometeu alívio. Ele não falou para nós: vinde a mim que eu vou resolver o teu problema. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Então, se eu não mudo, vou continuar errando, vou continuar sofrendo. Acho que Deus se esqueceu de mim, me abandonou. Não. Não abandonou. Jesus nos disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E quem não tem mais cabelo, fica mais fácil ainda dele contar. Então está tudo certo. Mas a lei de causa e efeito, de plantio e colheita, tem que ser cumprida. Meus amigos e minhas amigas, naqueles momentos de desespero, na hora da dificuldade, acalma-te. Faça conexão com Deus. Entre no seu quarto íntimo e converse com Deus. Converse com Deus. Faça conexão com o Criador e depois você vá para agir, para a ação. Que isso tudo vai passar. O que tiver que ser feito, faça conexão com Deus e vai agir, que tudo isso vai passar. Não entre no desespero, na bebida, no nervosismo, na violência, que isso não resolve nada, só piora as coisas. Conecte com Deus e age, que tudo passará. E se o sofrimento estiver demorando demais para passar, é porque o ciclo de aprendizado ainda não se fechou. E aí vem Chico Xavier, com aquela doçura, nos dizer:
Quando o sofrimento estiver ficando insuportável, insista um tantinho mais. A sua prova pode estar em face de encerramento. Quantas criaturas estão a um passo de decidir a sua vida, de resolver a sua vida, e desistem. Muitos tiram até a própria vida porque não suportam o sofrimento. Insista um tantinho mais. A sua prova, o seu sofrimento já está para terminar. Está em face de encerramento. Então, nesse mundo, meus queridos irmãos e irmãs, teremos aflições, sim. A felicidade aqui é relativa. Jesus nos disse que no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então, nós precisamos ter a consciência no nosso dia a dia de que todo dia de abundância é véspera de escassez. Às vezes nós estamos bem felizes aqui na casa de oração, nós saímos ali no portão, somos atropelados, ou tem um assalto, ou chega uma ligação de casa, a nossa vida vira de ponta cabeça. Todo dia de abundância é véspera de escassez. Mas o inverso também é verdadeiro. Se nós estivermos no fundo do poço, não há mais o que piorar. A tendência é melhorar, meus queridos irmãos. A tendência é melhorar. Tudo passa, tudo passará, disse Chico Xavier. Momentos de felicidade passam. Momento de tristeza também passará. Receber uma herança, ganhar na Mega Sena, não traz momentos felizes? Infelizmente, espírita não joga em Mega Sena, em quina acumulada, né? Então nós não vamos ter esse problema, não. Mas ficamos ricos, ficamos felizes, não é mesmo? Mas numa semana, carro blindado, cerca elétrica, segurança para levar filho na escola, medo de assalto, medo de sequestro, acabou a felicidade. Então os momentos de alegria, de felicidade passam. Momento de tristeza também passará. Por quê? Porque Deus é nosso Pai. Deus é justiça e Deus é puro amor. Para encerrar. Bem-aventurados os aflitos. É a mensagem de esperança, de certeza, de que é para os aflitos da terra o reino dos céus. Nos traz a reconfortante convicção de que no retorno ao plano espiritual, aquele que estava na encarnação vestido de sombras, vai ser vestido de luz. É aquele momento em que o cego vai abrir os olhos e poder contemplar, ver a luminosidade e o esplendor das colônias espirituais. Onde aquele que se arrastou a vida na encarnação, numa cadeira de rodas ou numa cama, vai poder levantar-se, andar, correr e saltar pelos caminhos floridos do nosso lar. Onde aquele surdo-mudo vai ouvir a melodia dos anjos e poder cantar glórias ao Senhor. E aquele pai e aquela mãe de coração enlutado pelo desencarne prematuro do seu filho amado, vai poder correr em sua direção, tomá-lo em seus braços e num abraço vai matar toda a saudade que está reprimida no seu peito. E no caminhar da luz, pelas trilhas de Jesus, nós encontraremos essa serenidade, esse amor, essa paz do reino de Deus. Muito obrigado a todos pelas vibrações, meus irmãos. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Deus abençoe a sua noite.